Hoje vou trazer para você a análise completa, completíssima, passar de cima a baixo, direto ao ponto, somente com o que interessa, sobre a Aeris. A Aeris, que é uma empresa que fez o IPO agora em 2020, então é uma empresa bem nova, que tem muita gente falando dela, muita gente interessada na empresa. Então vamos ver se vale a pena mesmo, se é uma boa empresa, se é furada, e vamos olhar todos os números do resultado de 2020, que acabou de ser divulgado. Então a gente vai olhar o ano de 2020 inteiro, o primeiro ano fechado da Aeris. E a Aeris é líder nacional na fabricação de pás eólicas. São aquelas pás ligadas a geradores, as turbinas eólicas mesmo, que você com certeza já viu, ou na TV ou pessoalmente, que no Nordeste tem muito disso aí, está em crescente expansão, está crescendo muito forte, muito rápido, não só no Brasil como no mundo inteiro. Então tem uma perspectiva muito grande aí, não só com a empresa, como também no crescimento de energia eólica no mundo como um todo. É um crescimento que vem com bastante força e a tendência é que continue crescendo com muita força nos próximos anos. Por isso que a expectativa com a Aeris é muito grande. E eu particularmente gostei bastante de estudar a Aeris para trazer aqui para vocês esse estudo, essa análise completa, porque eu como engenheiro eletricista é um setor que eu conheço muito bem e eu conheço mais ou menos como que funciona, então é um negócio que eu gostei bastante de analisar e trazer conteúdo de qualidade para vocês aqui. Então não esqueça de se inscrever no canal, curte se você gosta de investimentos, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga no Instagram que também tem muito conteúdo sobre investimentos por lá. E começando aqui o nosso estudo da Aeris, vou começar contando um pouco da história da empresa. A Aeris foi fundada em 2010 por ex-executivos da Embraer. Eles saíram da Embraer e fundaram uma empresa para a fabricação de pás eólicas. E então, o Alexandre Negrão, que hoje é o CEO e o sócio majoritário, dono da maior parte das ações da empresa, ele entrou na empresa ainda no primeiro ano. Ele saiu da Medley, que era a empresa que ele trabalhava antes. Então, ele conseguiu bastante dinheiro com essa saída da Medley e usou esse dinheiro para investir na Aeris, que era uma empresa promissora e ele queria realmente buscar empresas que investissem em infraestrutura e energia sustentável para o futuro. Ele via que era um mercado muito promissor. Então ele entrou logo em 2010 e desde então está na empresa como sócio majoritário e CEO até hoje. E já construíram logo de cara a sua sede, a sua planta, né, a fábrica da empresa, no Ceará e próximo do porto de Pecém. Então isso dá uma vantagem logística muito grande para a empresa, principalmente para exportações, porque como fica muito próximo de uma área portuária, então ela consegue exportar as pás eólicas para o mundo afora com bastante facilidade. E também consegue atender muito bem o mercado brasileiro, porque somente o Ceará corresponde a quase 50% de toda a capacidade de energia eólica do Brasil. Então é um estado que tem uma capacidade muito grande, e tanto que quem é do Ceará ou do Nordeste com certeza já viu usinas, assim, campos imensos cheios de usinas eólicas. Não só no Ceará, como também no Nordeste inteiro no geral, porque o Nordeste é uma região que venta bastante, principalmente a região costeira ali. Então toda essa região está sendo usada para um crescimento muito forte da energia eólica. E a Aeris, assim, colocando, né, a sua fábrica no Ceará, ela já está localizada no polo da energia eólica do Brasil. E muito por conta dessas vantagens também, ela veio crescendo muito rápido. A gente vai ver os números da empresa aqui. Ela veio crescendo com muita força desde a sua fundação. E hoje ela atende 69% de todo o mercado nacional. Então a empresa realmente dominou o mercado brasileiro de fabricação de pás eólicas e vem crescendo com muita força no mercado estrangeiro. A Aeris hoje corresponde a mais ou menos entre 4% e 5% de todo o mercado mundial de fabricação de pás eólicas. Então no exterior ela tem muito o que crescer ainda. Aqui no Brasil ela já dominou completamente, não tem muito para onde ir, a não ser crescer junto com o mercado no geral, né? Porque o mercado de energia eólica está crescendo com muita velocidade. Então ela detém hoje a maior parte do mercado, mas com o crescimento do mercado ela vai crescendo junto. Então essa perspectiva de crescimento, tanto no mercado interno como no mercado externo, é muito grande para a empresa. E a empresa nesse meio tempo também ganhou vários prêmios ESG, práticas de boa governança, ganhou prêmios como sendo uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar, ganhou prêmio de sustentabilidade. Então é uma empresa que também parece ter práticas de governança muito positivas. E isso é algo que vem sendo muito discutido nos últimos anos e pode trazer muitos benefícios para a empresa. E ela é muito nova, ela fez seu IPO somente agora em novembro de 2020. Ela foi fundada em 2010, 10 anos depois também, foi um processo de crescimento muito rápido. Ela já fez seu IPO
e o IPO muito recente, agora em novembro. Então, ser um IPO recente traz alguns riscos adicionais para a empresa, porque a gente não consegue ter um histórico muito grande da empresa, e por ser uma empresa também que está crescendo com muita força, tudo é muito novo para ela, também é um pouco difícil a gente avaliar a situação da empresa no geral. Então, ser um IPO recente traz um pouco mais de risco. Mas a gente vai analisar a empresa aqui, trazer todos esses riscos e benefícios da empresa que a gente tem em mãos até agora, né, para poder tomar uma avaliação, uma decisão de investimento. E é muito importante dizer que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Estou trazendo para vocês os fatos da empresa para que você estude e tome a sua própria decisão. E desse IPO, ela emitiu 177 milhões de ações, equivalente a mais ou menos os 27% do free float total da empresa, ou seja, 27% das ações totais da empresa estão em circulação no mercado. A maior parte dessas ações vieram de uma oferta primária, que é o dinheiro entrando para a empresa. Ela vai usar esse dinheiro, né, para poder aumentar, expandir seus negócios, amortizar dívidas, modernizar fábricas, aumentar seu capital de giro. Tudo isso foi especificado pela empresa. E os outros, aproximadamente 24% mais ou menos das ações emitidas, foi uma oferta secundária, que são investidores desfazendo das suas ações. Então o dinheiro vai para a mão do investidor. Mas foi um percentual menor, e isso é bem comum também em empresas, principalmente em empresas com crescimento muito acelerado, que muita gente investe bem no início e usa o IPO como uma forma de sair do investimento ou diminuir sua posição. Então não é algo tão preocupante assim. A maior parte dos seus investimentos realmente vão para melhorias e expansões da empresa no geral. Então a gente já viu que a empresa aqui é bastante promissora, vimos um pouco da história dela, agora vamos partir para os números de 2020 e também avaliar o histórico da empresa para a gente poder ver como que vem a estrutura da empresa, como que vem o crescimento de receita, seus números no geral, se estão positivos ou não. Então acompanha comigo aqui no computador. Então, partindo aqui para os destaques, né, agora sim para o número mesmo, os números da empresa de 2020. Então esse aqui é o seu relatório que ela divulgou ontem, né, do dia que eu estou gravando aqui esse vídeo. Então a gente pode olhar já alguns números muito positivos, como por exemplo, a receita líquida da empresa cresceu muito. Em comparação ao fim de 2019, comparando ano contra ano, né, 2020 inteiro com 2029 inteiro, foi um crescimento de 164%. Então foi um crescimento muito expressivo da sua receita. Então ela está vendendo muito. Mas a gente vai ver aqui que o lucro também cresceu, mas cresceu somente 27%. A gente vai ver por que a receita cresceu tanto, mas o lucro não cresceu tanto assim. Por que não acompanhou esse crescimento de receita tão expressivo. E aqui o retorno sobre capital investido, também conhecido como ROIC. Também tem um número, é um valor também bastante elevado, 20,7%, apesar de ser um valor que é um pouco distorcido muitas vezes. É um número elevado. Então a gente pode ver que o EBITDA também cresceu bastante, 45%, mas também não acompanhou o crescimento de receita, e o lucro a gente pode ver que caiu ainda mais em relação ao crescimento do EBITDA, que é o lucro operacional da empresa mais depreciação e amortização. A empresa investiu bastante, muito por conta do dinheiro também que ela arrecadou com o IPO. Então o IPO levantou um pouco de dinheiro para a empresa e ela conseguiu investir isso aí na sua expansão. A alavancagem da empresa, seu endividamento, reduziu bastante também. A gente vai ver que ele veio caindo muito por conta do aumento do caixa da empresa. E outra coisa também aqui é a atribuição de rating também que aumentou. E aqui ela emitiu debentures também, que é bastante importante a gente mostrar. Debentures são dívidas, né? Então a empresa emitiu debentures no valor de 600 milhões, ela levantou mais dinheiro. Então além do dinheiro do IPO, ela levantou mais 600 milhões com debentures. E o vencimento somente em 2026. Então botaram um espaço aqui. O objetivo de melhorar a estrutura de capital. Eles vão querer pagar dívidas de curto prazo com esse dinheiro. A gente vai ver mais ou menos como que estão as dívidas da empresa. Então aqui, a mensagem de administração, eu deixei aqui um ponto muito importante, que até o fato de eu ser um engenheiro eletricista ajudou bastante a olhar isso aqui. E foi o seguinte, ele fala aqui, o ano de 2020 foi marcado pelo intenso processo de transição de linhas de produção. O que é isso aqui? Ela até fala, olha, encerrar o ano com 75% das linhas de produção dedicadas à fabricação de pás de mais de 70 metros de comprimento para aerogeradores. Aerogeradores são os geradores de turbinas eólicas, de usinas eólicas, com mais de 4 megawatts de potência. O que isso aqui quer dizer? As usinas eólicas, elas estão sempre em processo de aprimoramento. Então, é uma tecnologia que começou a crescer com muita força dos últimos anos para cá. E ela está sempre se inovando.
E muito dessa inovação vem de torres de geradores cada vez maiores, cada vez mais altos. E quanto mais alto, maior o gerador, maior as pás e mais energia cada turbina gera, né? E conforme a tecnologia vai avançando, elas vão ficando cada vez maiores e mais altas. Então é isso aqui. A linha de produção tem que se adaptar aos novos geradores que estão surgindo. E esse aqui ele mostra 70 metros de comprimento para aerogeradores. Então é um negócio gigantesco. 70 metros é muito grande. E estão transitando para essa nova tecnologia. E a tendência é que vai ficando cada vez mais alto. Lógico que vai ter um limite, né? O negócio não vai chegar até o espaço. Só que sempre tem que adaptar. Por quê? Quanto mais alto, a velocidade do vento muda, a densidade do ar muda, então as pás têm que se mexer, porque as pás e o tamanho delas também influencia muito nisso. Porque precisa de ter melhorias dos materiais, as pás são feitas de materiais muitas vezes de fibra de carbono, fibra de vidro, que são materiais que exigem um processo um pouco mais lento, né, na sua produção, é um processo um pouco menos automatizado, e também tem que ter todo um desenho o desenho da pá, as suas curvaturas, tem que ser toda otimizada de acordo com a densidade e a velocidade daquele vento. Porque isso aí é a aerodinâmica das pás, né? Isso é muito influenciado. Então, quanto mais otimizada for a pá para aquela região e para essa altura, para que essa pá está posicionada, então quanto mais otimizado, melhor. Por isso que essa transição de linhas é isso, são as linhas se atualizando para esse novo tipo de pá que é necessário, né? Então isso é uma coisa que pode fazer que a empresa tenha que ficar gastando um pouco mais, né, do que queria de tempos em tempos. Tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? Quando essas turbinas vão ficando cada vez maiores e mais altas, isso exige que novas pás sejam construídas. E novas pás sendo construídas, a demanda para eles aumenta e ela vende mais. Mas em compensação, ela tem que fazer toda essa transição de linhas de produção e está sempre se inovando. Porque num deslize desse aí, ela pode ficar muito para trás dos seus concorrentes. Se os concorrentes fizerem pás bem melhores que a dela para as novas alturas e comprimentos. Então tem toda essa questão por trás. A empresa tem que estar sempre se mexendo, sempre utilizando de pesquisa e desenvolvimento para conseguir acompanhar essa evolução do mercado no geral. E tem um ponto positivo também que, se ela conseguir acompanhar, ela consegue criar um fosso competitivo um pouco maior. Porque vai ficando cada vez mais difícil para novas empresas entrarem no mercado. Porque a tecnologia que ela foi desenvolvendo está cada vez mais avançada. Então, para uma empresa nova chegar ao nível que a Aeris está, demanda muito mais dinheiro, muito mais tempo, né, para a empresa conseguir chegar nesse patamar. Então, continuando aqui os destaques operacionais e financeiros. Esses sets aqui são nada mais do que o conjunto de 3 pás, né, juntos. Porque o que é vendido são conjuntos de 3 pás, que é ligado no aerogerador. São 3 pás. Existem outros tipos de conjunto com números diferentes de pás, mas o mais comum, o que se provou ser o mais eficiente, é o conjunto com 3 pás. Então ela mostra aqui como que foi aumentando, né, a venda desses sets. Aumentou 2,2% em relação trimestre contra trimestre e 42% em relação ao quarto trimestre de 2019, de um ano atrás. Isso aqui não interessa. Mercado interno também, olha tanto que aumentou. Mercado interno aumentou quase 200% em um ano, entre 2019 e 2020, enquanto o externo aumentou somente 28,8%. Não foi um crescimento tão expressivo quando comparado com o mercado interno, apesar de ser, lógico, um crescimento também sempre é positivo. Descendo aqui a gente pode ver o ROIC. A gente vai concentrar nessas 3 colunas aqui da direita, porque essas 3 colunas aqui são as que comparam ano contra ano. O ROIC que caiu, né, 8,1 pontos percentuais, mas ainda é um ROIC positivo de 20,7%. A receita cresceu muito, como a gente viu no início, então de menos de 1 bilhão para 2,2 bilhões de receita, cresceu 164%, é muita coisa. Passa o mercado interno, o tanto cresceu muito mais do que para exportação, né? Serviços também, que ela também oferece serviços de instalação, manutenção, suporte, também cresceu bastante, quase dobrou aí. O lucro, como a gente viu, cresceu 27%, que também é bom, apesar de não ter crescido tão forte quanto a receita. A margem líquida caiu bastante, a gente vai ver mais ou menos o porquê disso aqui. E isso aqui a gente já viu tudo, né? EBITDA, margem EBITDA,
O lucro por ação também cresceu bem pouquinho acima do que o resto, né, comparado com o resto. Então aqui a receita. Olha como que a receita cresceu muito. E aqui a gente pode ver trimestre com trimestre. Desde o primeiro tri vem só subindo, né? E principalmente no segundo e terceiro trimestre de 2020. E a gente olha que o mercado interno, que é essa barra laranja, é de longe o que maior representa, né, o crescimento. Que o mercado externo não cresceu tanto assim. A gente vê que a barra cinza é um pouco mais estável, mas a barra laranja que faz a receita da empresa no geral crescer com tanta força. De serviços, que é essa barra vermelha aqui no topo, é bem pequeno ainda, né? Até porque pás eólicas não demandam manutenção constante. Isso aí fica mais por conta dos geradores mesmo. As pás demandam pouca manutenção, então os serviços realmente não são tão demandados assim. Mas lógico que se está dando lucro, é bom, né, para a empresa. E também aumenta assim, a satisfação dos clientes, né, com a empresa, porque não é todo mundo que consegue prestar esse tipo de serviço de manutenção de pás eólicas. E aqui o custo dos produtos vendidos. Isso aqui foi muito do que interferiu para o fato do lucro não crescer tão forte quanto a receita. Aqui a gente pode ver, olha, a receita cresceu 164%, mas olha o quanto que aumentou o custo dos produtos. Cresceu 186%, então cresceu mais do que a receita. Então por isso que a margem bruta caiu tanto, ó, de 17% para 11%. E aqui a gente pode ver a explicação da Aeris, né? Foi a introdução das novas linhas de produção, que são aquelas novas pás, né, por conta dos novos aerogeradores, que são maiores, mais altos e demandam novas pás. Então isso aqui é esperado de tempos em tempos que aconteça, porque a empresa tem que estar sempre se inovando, porque é um mercado que está em crescimento, em consolidação ainda. Então as tecnologias estão evoluindo muito rápido, por isso que isso aqui pode esperar de tempos em tempos que ela vai ter que modernizar as suas linhas de produção. Aí descendo aqui, isso aqui é a tabela dos custos, né, da empresa, da onde que vem os custos dos produtos dela. De longe, a maior parte de materiais mesmo, 31%, cresceu bastante em relação a 2019. Isso aqui também, por conta de muitos materiais serem importados, né, com certeza a variação cambial do dólar, o aumento do dólar influenciou nesse custo aqui ficar um pouco mais alto. Mas é normal, né, custos de tempos em tempos irem aumentando também, porque a empresa está crescendo, então seus custos vão crescendo. O importante é a receita, o lucro crescer em conjunto. E aqui descendo um pouco mais, despesas gerais administrativas também cresceu bastante, 51% em relação a 2019. E por que foi isso? Aqui mostra que foi a adequação de processos administrativos da companhia para o crescimento das vendas, ou seja, a empresa está crescendo, está vendendo mais, então acaba tendo mais despesa, o que é normal, e também para cumprimento das obrigações para a empresa poder ser listada no novo mercado, no seu IPO, na B3, né? E aqui ele fala que as despesas gerais administrativas apresentaram a redução na participação em relação à receita operacional líquida. Então, é verdade, né, a receita cresceu, a gente viu aqui 160%, mas as despesas cresceram somente 51%, então crescendo a velocidade um pouco menor. Então, continuando aqui, a gente pode ver o EBITDA. O EBITDA da empresa cresceu também 45% em relação a 2019, né? Isso aqui, incentivo fiscal Sudene. Isso aqui que eles têm vários incentivos fiscais. E isso até é um risco para a empresa, né? Porque a gente não tem a garantia de que esses incentivos fiscais vão se perpetuar pelo longo prazo. E olha como ele é pesado. É muita coisa. Apesar de ter caído 26%, de 19 milhões para 14 milhões em 2020, ele representa aqui mais de 10% do lucro líquido. Então, se não tivesse esse incentivo fiscal, esses 14 milhões aqui teriam sido deduzidos daqui. Então, o lucro seria de 99 milhões, não 113. Então, uma redução até expressiva do lucro. É um incentivo fiscal que pesa bastante. E hoje é algo positivo, mas é algo que a gente tem que ter em mente que pode acabar um dia. Aí, descendo aqui, a gente pode ver o resultado financeiro. Então, o resultado financeiro a gente vê que cresceu bastante, né? No caso, as despesas financeiras pesaram muito. E a variação cambial também, como eu falei, em 2020 o dólar subiu muito em relação a 2019, né? E aqui ele mostra variações cambiais e resultado de instrumentos financeiros derivativos contratados em 2019, para proteger a companhia de impactos das variações cambiais. Então a variação cambial foi o principal fator do resultado financeiro vir tão pior, né, do que tinha sido em 2019, que também impactou na redução do lucro líquido da empresa. E aqui a gente pode ver o fluxo de amortização de dívidas da empresa. Isso aqui é bastante importante a gente ver. Então olha assim,
Isso aqui era antes das debêntures, né? Até bota aqui, antes da emissão de debêntures. Então a empresa emitiu debêntures de 600 milhões em dezembro de 2020, que vai ser realizado em 2021. Então esse dinheiro não entrou no caixa da empresa ainda. Aí o que vai acontecer? Antes estavam assim, a gente vê que a maior parte das dívidas ia vencer, isso aqui é um vencimento das dívidas, a maior parte ia vencer no início de 2021 e também no final de 2021, ou seja, 2021 tinha muita dívida para pagar. Aí o que a empresa fez? Ela emitiu 600 milhões, está bem aqui, ó, a primeira emissão de debêntures, vai pagar essas dívidas de 2021 com esse dinheiro, e essas dívidas vão passar, o vencimento dessas novas dívidas estão aqui, ó, 2024, 25 e 26. Então ela vai ter que pagar um dia isso aqui, né? Mas somente postergou para 2024, 25 e 26. Então ela vai conseguir, porque isso aqui ia ser muito expressivo, né? Reduzir muito o caixa da empresa, usasse o caixa para pagar isso aqui. Lógico que tem a geração de caixa da empresa ao longo de 2021, mas considerar somente isso aqui, praticamente acabar se fosse para pagar as dívidas de 2021. Então essas debêntures foi para isso. Que aí sobrou quase nada de dívida em 2021 e postergou lá para frente, que espera-se que a empresa esteja gerando muito mais caixa em 2024, 2026. Então vai ser muito mais fácil a empresa pagar essas dívidas no futuro do que hoje. E aqui o lucro cresceu, como a gente viu antes. Aqui os investimentos, ao tanto que aumentou, muito por conta do dinheiro do IPO, né, que vai ser usado para investimentos. Então o quarto trimestre, que é quando realmente a empresa fez o IPO, o número de investimentos aumentou bastante. Então ele mais que dobrou em relação ao terceiro trimestre de 2020, que já era o maior do ano. E aqui a ampliação da capacidade de produção até 2021, então esses investimentos é para que a empresa produza mais pás eólicas ainda do que ela já produz. E aqui o fluxo de caixa, ele comenta que o fluxo de caixa operacional foi negativo, né, em 2020, ao longo de 2020 inteiro, foi negativo, o que não é algo positivo, mas também não é algo para tanta preocupação, é uma empresa que está crescendo ainda, que está se consolidando no mercado. E é bom só ficar de olho se não é algo recorrente, né? Se o fluxo de caixa operacional não fica constantemente negativo. E aqui o ROIC, como que ele vem andando, caiu um pouquinho, mas ainda está bem positivo, 20%. E aqui são os resultados da empresa. Então a gente já passou por todos os pontos importantes. Essa tabela até achei muito ruim de ler, né? Ficou bem esquisito isso aqui. Mas aqui, balanço patrimonial, não tem muita coisa para a gente olhar, além do que a gente já viu ao longo do resultado da empresa. E agora uma passada rápida no histórico da Aeris aqui. A gente pode ver que o valor de mercado é bem pequeno, né? Menos de 10 bilhões. Então a empresa é uma small cap, muito pequena. Está em crescimento. O free float, como a gente viu, 26%. O segmento de listagem é no novo mercado, que é o de mais alto nível de governança. O sócio majoritário, que é o Alexandre Negrão, ainda tem 52% das empresas e é o CEO também. Então isso é muito legal, isso é positivo, porque a pessoa está com a pele em risco, né? Então o CEO... ele não está só recebendo o seu salário de CEO ali. O que aconteceu com as ações da empresa impacta diretamente o bolso dele, porque ele tem 52% das ações. Então, se ele fizer um trabalho ruim, ele vai ter ele pode perder muito mais do que ele recebe de salário. Então, a pessoa com a pele em risco aqui é bem legal, porque é uma forma da gente ter uma garantia de que a pessoa vai trabalhar em prol de gerar valor para os acionistas, né? Então aqui o histórico a gente pode ver que o crescimento já foi de quase 100% das ações desde o IPO. Saiu a 6,50 em novembro e hoje já está ali a 11,85, bateu o topo de R$13. O histórico é bem pequeno, né? Porque a empresa fez o IPO em 2020 e ela só é obrigada a divulgar os números de até 3 anos antes do IPO. Então 17, 18, 19. Mas a gente já pode ver que a receita vem crescendo com muita força. Aqui no gráfico da receita, olha como ele vem crescendo bastante. Principalmente o salto que deu em 2020, saindo de 800 milhões para 2,2 bi. O crescimento aqui de lucro operacional, lucro líquido é um pouco inconstante, né? Não acompanha muito bem a receita. Mas a gente viu que a empresa está se consolidando ainda, é tudo muito novo para ela. Então a gente espera que, e está crescendo muito, né? Está repetindo muito crescimento. A gente espera que no futuro esses números melhorem e fiquem mais estáveis. E o caixa cresceu bastante também, mas a dívida também cresceu. A gente pôde ver que ela emitiu debêntures que vai dar uma aumentada nesse caixa. Mas infelizmente o histórico é muito pequeno, não tem muito o que olhar aqui não. Então vamos olhar agora as vantagens competitivas da Aeris. Isso aqui é muito importante tomar decisão de investimento na empresa, porque vantagens competitivas é o que vai demonstrar se a empresa vai ser resiliente para o longo prazo ou não, né? Isso aqui pode ser fundamental para decidir se é um bom investimento ou não na empresa. E eu vou utilizar aqui as forças de Porter, as 5 forças de Porter, para a gente poder analisar as vantagens competitivas da empresa.
Primeiro ponto, né? O poder de negociação com fornecedores. Nesse ponto aqui, eu considero forte. Por quê? Porque a empresa é líder de mercado nacional. Então, ela tem um grande poder de barganha com seus fornecedores. Ela produz muito, o nível de produção dela é bastante elevado, só que tem uma fraqueza aqui, né? Eu botei forte, mas tem uma fraqueza que ela depende muito da variação do câmbio. E isso não tem como negociar com fornecedores. Ela pode negociar a ponto de conseguir reduzir um pouquinho a margem do fornecedor para compensar um pouco o câmbio, se o câmbio estiver muito ruim, mas isso é muito limitado, né? Mas pelo fato da empresa ser uma das maiores do planeta em produção de pás eólicas, eu botei como forte. A ameaça de produtos substitutos. Isso aqui para mim é média. Por quê, né? O mercado de energia eólica ainda é um mercado que está praticamente surgindo, apesar de não ser um negócio muito novo, essas usinas aerogeradores, mas é um negócio que ela está crescendo, né, com muita força. Então podem surgir outras tecnologias de energia eólica mesmo, outras formas de produção de energia eólica que talvez deixe um pouco defasado a forma que a gente conhece hoje desses aerogeradores. E também podem surgir outras opções de energia limpa, outros tipos de produção de energia que diminuam um pouco a necessidade do mundo de transitar, né, para esse tipo de energia, que está muito forte o crescimento de energia eólica e energia solar. Mas se surgir um novo tipo de tecnologia que possa fazer a atenção dividir um pouco e o crescimento potencial da energia eólica no planeta diminuir, né, com isso. Mas como é tudo muito... é algo que está no mundo das ideias, nada concreto, né, nada muito real, então botei como média. Porque a tendência mesmo é que se mantenha como está. Então não teria uma nova tecnologia que substituísse pás eólicas. Aerogerador, como a gente conhece hoje, necessita de pá eólica. Tem que ter a pá. Então essa ameaça eu botei como média aqui, mas é uma média bem forçado até. E o poder de negociação com clientes. Isso aqui para mim, infelizmente, é fraco e bem fraco. Por quê? Ela tem somente 5 clientes hoje. Ela tem 4 e vai anunciar um 5º cliente. Então ela depende muito de cada cliente. E a Vestas, são 2 clientes, a Vestas é a maior de todas, mas tem 2 clientes que correspondem a coisa de metade de toda a receita da empresa. Então ela depende muito de pouquíssimos fornecedores. Então ela não consegue negociar muito bem com os clientes, porque ela depende muito mais do cliente depende dela. E enquanto ela tem ali metade da receita em somente 2 clientes e 100% em somente 5 clientes, alguns clientes, como a Vestas, por exemplo, somente 5% das pás que a Vestas necessita, que ela usa na sua produção, somente 5% vem da Aeris. Então ela consegue facilmente sobrepor a Aeris com outra empresa. Então é um risco muito grande para a Aeris isso aí, ela ter poucos clientes, ela tem que focar muito nisso aí, em diversificar sua receita em novos clientes, porque os clientes podem a qualquer momento substituir a Vestas. A Aeris no caso. E a Vestas, por exemplo, também, e outros clientes dela também, ela tem a GE também, que a Aeris também é cliente dela, elas também produzem as próprias pás. Então ela tem esse risco de verticalização. Se essas empresas quiserem passar a produzir as próprias pás que elas mesmas utilizam para construir a torre ela inteira, né, uma verticalização da sua produção, e não necessitar mais da Aeris, então a receita da Aeris vai cair drasticamente. Ela é muito dependente desses clientes, então ela não consegue negociar com eles. E já aconteceu, já tinha uma outra empresa anterior, né, uma empresa mais antiga de produção de pás eólicas, que quebrou, porque ela tinha como principal cliente a GE, no caso, que também é das clientes da Aeris, e a GE acabou substituindo para outra empresa. E a empresa literalmente faliu, ela foi à falência. Então tem essa questão aí que é um risco muito grande para a empresa. Ameaça de novos entrantes. Isso aqui é uma força que eu botei como forte para a empresa. Porque é bem difícil, né, surgir uma nova empresa que vá fazer o mesmo que a Aeris faz, e principalmente na mesma escala. Porque necessita de um know-how que a Aeris já tem, um nome, né, que a Aeris já tem, porque os clientes prezam muito pelo nome da empresa, pelo seu histórico, se é uma empresa confiável, né, a confiança conta muito aqui. E necessita também de um grande time de engenheiros, então depende, é muito difícil você montar um time, né, as pessoas certas para esse tipo de trabalho, que demanda um conhecimento técnico muito elevado e desenvolva a tecnologia, né, literalmente do zero.
Porque a tecnologia, como a gente viu, ela está sempre se inovando, ela está sempre exigindo um acréscimo, né, um crescimento que vá sempre melhorando aos poucos. Então, para alguém chegar e já chegar de cara batendo de frente com a Aeris, vai ser muito difícil. Por isso que a ameaça de novos entrantes é bem difícil e é uma força forte para a empresa. E a rivalidade entre concorrentes eu botei como média. Por quê? No Brasil, ela é líder absoluta. No Brasil, não tem muitas empresas que competem com ela. A gente viu que 69% do market share do Brasil inteiro é da Aeris. Só que no exterior, tem bastante competição. Apesar da Aeris ser uma das maiores do mundo em produção de pás eólicas e ter essa vantagem de exportar com facilidade também, então tem uma questão logística bastante positiva para a empresa, ainda assim tem muitas empresas, uma rivalidade mais forte ali, né, entre concorrentes. Ela detém somente 5% do mercado mundial, o que pode ser uma oportunidade para a empresa crescer ainda mais a sua participação no mercado mundial, e isso ela tem em mente, ela quer crescer sua participação no mercado mundial, só que pode ser que isso não se concretize. Então eu botei como médio aqui por conta disso. Então, aqui a gente viu muito das vantagens, né, de investir na Aeris, que seus números em 2020 cresceram bastante, a empresa vem crescendo resultados recorrentemente, e é um setor bastante promissor, a gente viu muitas vantagens da empresa. Mas e as desvantagens e os riscos de se investir na empresa? Quais são? O primeiro e para mim principal risco é o fato de terem poucos clientes. A gente viu isso nas vantagens competitivas, que é uma fraqueza muito grande da empresa. Então, se os clientes abrirem mão da Aeris ou verticalizarem sua produção, a Aeris pode até mesmo ir à falência se isso acontecer com clientes muito grandes dela. Então, é um risco muito grave para a empresa. Ela tem que buscar mesmo diversificar a sua receita, diversificar com novos clientes. Apesar de não ter tantos clientes assim no mundo, a Vestas, por exemplo, que é a principal cliente, é a maior do mundo também em aerogeradores. Ela também tem a WEG como cliente, que é muito forte aqui no Brasil e no exterior. Então ela tem que diversificar isso de alguma forma, buscar novos clientes. Ela já tem um cliente que vai anunciar por agora, mas vão ser somente 5 clientes. Ela tem que diversificar bastante isso aí, o máximo que ela puder. Um outro risco que a gente viu no resultado também de 2020 é a questão dos benefícios fiscais. Os benefícios fiscais trazem uma vantagem muito grande para a empresa hoje, mas se os benefícios acabarem, se não se renovarem, pode reduzir muito os números da empresa, reduzir bastante o seu lucro. A gente viu que o benefício do ICMS representa 12% de todo o lucro líquido da empresa. Então ia cair 12% o lucro da empresa se esse benefício deixasse de existir. E existem outros benefícios também, não tem só aquele. Ela tem a isenção do ICMS e redução de 75% do IRPJ. Então é algo que pode impactar bastante negativamente os números da empresa. Só que pelo fato de ela estar inserida num mercado que o mundo inteiro quer que cresça, né? Por isso que tem muito desses benefícios, é porque os governos, não só do Brasil como do mundo, incentivam ao crescimento da energia eólica. Então pode ser que não seja algo tão viável no curto prazo, pelo menos. A gente espera que esses benefícios se mantenham, porque é uma tendência mundial, o mundo no geral, né, incentivar a energia eólica. Um outro risco também é que, como ela já é muito grande no Brasil, e lógico que tem um crescimento do mercado brasileiro no geral, mas ela quer crescer mesmo no exterior, que é onde tem muito mais potencial para ela poder ganhar o mercado. E lá no exterior, apesar de não ter um potencial de crescimento tão grande no mercado no geral, como tem no Brasil, que o Brasil é um dos maiores países do mundo para energia eólica, ainda assim também tem crescimento. E lá ela tem um mercado muito menor, ela quer dominar um pouco mais esse mercado. Só que os países podem também incentivar protecionismos dos próprios países, né? Um protecionismo nacional dos países. Incentivar que essa tecnologia venha dos países, dos próprios países, né? E não que venha de algo exterior. Então esse risco geralmente existe em muitos casos de empresas que dependem muito do mercado estrangeiro. Além disso, também tem as regulamentações normais, né, do setor elétrico, que ele é muito regulado pelo governo, então a qualquer momento pode mudar tarifas ou até mesmo mudar os benefícios fiscais. Então, depender do governo é sempre um risco, e nesse caso o setor elétrico no geral, ele é muito dependente do governo. E por último, o último risco é que é um IPO recente, né? E só por isso já traz um risco maior. Eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo, porque eu não gosto de IPOs. A empresa pode mascarar muita coisa. Então muitos números que a empresa mostra hoje podem ser insustentáveis no longo prazo.
porque ela quer se mostrar ser uma boa empresa para que seja bem precificada no seu IPO, para que possa ter um ganho aí nas suas ações e levantar mais dinheiro. Só que esse tipo de coisa muitas vezes podem cair no longo prazo, né? Nem sempre é sustentável. Então a empresa pode mascarar muitos lados ruins da empresa aí por conta de ser um IPO recente. Então basicamente é isso, a minha análise da Aeris aqui, trouxemos resultados, as vantagens da empresa, a sua história. Espero que tenha gostado do vídeo, comente abaixo o que você achou da Aeris. Não esqueça também de me seguir no Instagram, deixa o like aqui, se inscreva, ative o sininho e até a próxima.